a chamada Constituição cidadã, né? O cidadão deveria, né, ler a Constituição e usar como livro de cabeceira, né, livro de levar no bolso a Constituição, né, mas ninguém lê. Agora, se ele abrir a Constituição, tem tudo lá. Olha, os direitos fundamentais, eles estão previstos na Constituição Federal. Então, qual seria, até voltando àquela primeira pergunta que você fez, que eu achei muito interessante, complementando, os direitos praticamente são os mesmos. O que nós falamos hoje é assim, uma flexibilização do direito do trabalho. A lei, há 37 anos atrás, ela já veio com essa intenção, só que não evoluiu. Tá? No mundo globalizado, isso deveria ter tido algumas atualizações. Por exemplo, os motivos justificadores. Hoje, quando você contrata um trabalhador temporário, e aí a diferença básica, você tem o seguinte, você transfere para o tomador de serviço, entendeu? A responsabilidade, o poder diretivo, técnico e disciplinar. Não querendo cortar, só foi em flexibilização. Em que sentido? Flexibilizar. Olha, como? A grande verdade é a seguinte, você flexibilizando o direito do trabalho, é uma modalidade de contratação. Hoje nós estamos aí às vésperas, praticamente, para ser otimista, do apagão de mão de obra. Flexibilização, ou seja, aquele direito do trabalho de antigamente, ele não consegue, ele não evoluiu a ponto de atender as expectativas da nova legislação, da realidade atual hoje. Existe uma preocupação no mercado que muitos entendem, algumas empresas não contratam, alguns trabalhadores não se dedicam ao segmento do trabalho temporário, porque acham que estão perdendo direitos trabalhistas. Nós temos que entender o seguinte, flexibilização de direito do trabalho é uma coisa, de direito trabalhista, não existe, os direitos são idênticos, são iguais. Né? Você tem direito às férias, 13º, a mesma remuneração do pessoal efetivo. Tá certo? Os mesmos benefícios, você se beneficia de todas as cláusulas da convenção coletiva, e aí vem a lei maior. Uma convenção coletiva, se ela prevê a hora extraordinária com 60%, veja bem, na hierarquia das leis, automaticamente a Constituição ela passa a ter uma posição inferior. Consequentemente, eu posso contratar 49? Não, porque a lei maior fala que é 50. Não, agora me explica, já volto para o doutor mesmo, me explica uma coisa, essa questão, por exemplo, existe então algo que está acima da Constituição Federal? Me explica bem isso. Veja bem, o que está acima da Constituição, na verdade, é o seguinte, a convenção coletiva é a vontade das partes em pactuarem direitos. Né? Então, o trabalhador temporário, a empresa prestadora de serviço, na verdade, ele não é um empregado, ele é um trabalhador temporário. A partir do momento que você contrata, e você transfere ao tomador de serviço o poder técnico, diretivo e disciplinar. Consequentemente, se ele for trabalhar numa indústria, por hipótese, indústria metalúrgica, química, que são as grandes categorias que têm uma remuneração diferenciada, ele vai ter a mesma remuneração que está prevista naquela convenção coletiva. Se você tiver lá um benefício previsto na convenção, ou seja, um ticket de alimentação de R$30 por dia, até extrapolando, exagerando o que acontece no mercado, aquele trabalhador temporário terá também os mesmos direitos que o profissional efetivo que ele está substituindo, ou eventualmente essa ampliação de quadro. Eu só queria corrigir, quando você falou a respeito das empresas se estruturarem através do trabalho temporário, a cautela maior é ter um enquadramento, a necessidade dentro dos motivos justificadores. Porque se você descaracterizar, consequentemente esse contrato ele passa a ser a prazo indeterminado. Pergunta do internauta aqui, vou fazer para o doutor Adriano. A pergunta dele, eu acho que a pergunta é a dúvida de todos, né? Esse contrato ele pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado. Inclusive, em 2010, foi baixada a portaria do Ministério do Trabalho, uma nova portaria, a número 550, que autoriza a prorrogação do contrato de trabalho temporário por igual período, tá? Desde que mantidos os motivos justificadores. Então, na contratação do trabalhador temporário, como o Dr. João disse, é muito importante que esteja preenchido um dos requisitos, que é o acréscimo extraordinário ou a substituição. Tá? E essa prorrogação, ela tem algumas peculiaridades. Tá? Como é que é feito? A portaria 550 ela é muito clara, tá? Ela traz com clareza. Tá? Então, como é que você faz? Tem que fazer com 2 dias antes do vencimento do contrato. Sempre 2 dias antes. Exatamente. Se fizer com um dia antes, não tem validade? Não pode, tá extemporâneo. Então é sempre com 2 dias antes. Geralmente o empregado não sabe disso, né? Não, faz, porque quem requer a prorrogação, quem fala da necessidade de dar continuidade, é o tomador. Por exemplo, no caso de uma gestante, né? Então normalmente você ultrapassa esse período.
Tá? Então, um auxílio-doença, que ele está afastado, você tem uma previsão de retorno, não retorna. Então, e essa portaria também, ela possibilitou que, em alguns casos específicos, desde que é autorizado previamente, você contrate diretamente por até 6 meses, além dos 3 meses. Só que tem que ter uma autorização do Ministério do Trabalho. Isso com 2 dias antes da contratação. O Neto Palma, aliás, o Neto sempre com a gente aqui, Neto, saudações, tá, do programa Questão de Justiça para você. O Neto Palma, ele faz uma pergunta interessante. Vou fazer essa pergunta para o Dr. Arles. Dr. Arles, e aí também pergunto a todos vocês, né, nesse bate-papo, vocês acham que essa lei trabalhista, ela deveria ser refeita, né? Aqui ele diz o seguinte, né, uma lei para cada setor. Vocês sentem que, porque apesar de, eu acho que o Dr. Arles não atua especificamente somente no direito do trabalho, né, atua em diversas áreas, né, agora... Só na área criminal e na área administrativa. Só na área criminal e administrativa. Mas assim, como cidadão, o senhor sente que essa lei deveria... doutor, sente que essa lei deveria ser revista? A gente percebe, pelo que os dois colegas falaram, que são da área, que há necessidade de uma atualização, né? Eu acho que o Congresso Nacional, nós estamos aí passando no Congresso pela votação e aprovação do novo Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Penal. Aliás, a OAB atuando intensivamente em relação a isso, Exato. Até buscando que essa alteração seja realizada de uma forma mais paulatina para que a sociedade possa se adequar a essa questão. Qualquer cidadão não precisa ser advogado e não precisa militar na área do direito do trabalho, entende que uma legislação que é da década de 40, certamente, hoje a sociedade é outra. Nosso Código Penal é de 40 também. Mas aí são situações distintas. Uhum. O Código Penal é de 40 também, da década de 40, mas o homicídio continua sendo homicídio, o roubo continua sendo roubo, o furto continua sendo furto. E a criminalidade mudando bastante, né? Bem, Criminalidade organizada, aí tecnologia. são outras questões, não é a questão do crime. O que acontece é que as relações de trabalho mudaram. De lá para cá mudou muito. A sociedade é outra. Entendeu? É Vocês diferente acham do que crime. muda? Exatamente. Naquela época quando a CLT foi consolidada aí, ela só tinha relação de emprego e empregador. Era uma relação de emprego. Hoje tem relação de trabalho, que abrange diversas relações. Trabalho temporário, terceirização. Hoje é um absurdo, né? Com a dinâmica que tem o país, a gente não tem uma lei de terceirização. A terceirização hoje no país ela é regida por uma súmula. Então, da inércia do legislativo, o TST teve que atuar. E aí criou a súmula 331, que é a base da terceirização. O senhor acha que deveria? Com certeza. Inclusive, o Adriano falando sobre a súmula, essa súmula também, nos dias de hoje, ela já está superada, totalmente superada. Mesmo porque a terceirização é uma realidade. Hoje as empresas não conseguem mais sobreviver se não for a terceirização. O senhor atua há quanto tempo no direito do trabalho? Olha, eu vou dizer sem você confessar a minha idade, né? Mas eu já estou há 35 anos nessa área. Né? Eu tive a oportunidade de começar menino, de calças curtas ainda, dentro do departamento pessoal, fazendo folha de pagamento, ainda com aquelas máquinas facite que você virava e desvirava, né? E eu queria até aproveitar esse gancho, Leopoldo, e dizer o seguinte, depois de tanto tempo, né, de trabalho, de dedicação, e eu tive ainda, conheci o primeiro birô que veio para São Paulo para processamento de folhas de pagamento, eu fico inconformado, e aqui veja bem um posicionamento meu pessoal, mas é uma crítica construtiva que vai aos nossos governantes, principalmente aqueles responsáveis pela pasta do direito do trabalho. A Secretaria de Relações do Trabalho, ela desde maio de 2010, ela passou a obrigar as empresas a cadastrarem manualmente cada trabalhador temporário contratado. Hoje nós temos, para aqueles que não conhecem o termo técnico, dentro da CLT, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos, já existe um sistema que ele funciona perfeitamente. Seria apenas fazer uma adequação de mais uma modalidade, porque a própria lei previu no artigo 8º que você fizesse uma estatística em relação ao segmento. Como isso não foi feito, o ministro agora exige. E uma vez eu tive a oportunidade de ver uma entrevista, de ouvir, assistir uma entrevista com o ministro, onde ele disse o seguinte: não, mas com isso eu crio empregos. Gente, hoje nós temos uma média de 850 mil a 1 milhão de trabalhadores dia. Isso é uma estatística. Imagine essas empresas ficarem cadastrando um a um. Além dos problemas de saúde, qual é? Você efetivamente não cria empregos. Você está aumentando os custos das empresas e pura e simplesmente é um trabalho insano. O grande problema do nosso Estado, doutor,
Ele sempre cria situações em que quem paga a conta somos nós. Exato. É sempre o contribuinte, é sempre o empresário que tem que se virar para atender as exigências, muitas vezes absurdas, do Estado. Em vez do Estado fazer o que tem que fazer, ele fica terceirizando, vamos dizer assim, para que a sociedade faça o que ele deveria fazer. Exatamente. Mas uma vez regulamentar a terceirização, doutor, eu imagino que você acaba de vez com a informalidade. E isso faz com que os cofres públicos tenham uma arrecadação maior. Talvez seja uma alternativa para esse déficit da Previdência Social. Porque nós temos a questão da reforma tributária. Também. Eles só pensam em aumentar a alíquota. Sim. Se eles diminuíssem a alíquota e facilitassem o ingresso desse pessoal no mercado, ninguém sonegava. Você teria mais arrecadação. Mas eles vão no inverso do que é o lógico. É como a reforma trabalhista, mas dentro do segmento trabalho temporário, veja que interessante, do todo da nota, o cheio da nota, você tem uma retenção de 11% na fonte. Quer dizer, então é uma das contratações mais seguras para o fisco, principalmente a Receita Previdenciária, em termos de arrecadação, porque você já faz a retenção na fonte. Quer dizer, então a sonegação praticamente ela passa a ser zero. Né? Então isso é uma situação que tem que mudar, tem que ser repensada. Outra situação é a seguinte, não existe mão de obra. Daqui a pouco nós vamos para um rápido intervalo, porque senão a gente vai para um rápido intervalo, nós já voltamos falando desse tema extremamente importante, né? O trabalho temporário, nós já voltamos. Vamos parar temporariamente. Não parar temporariamente.